Gênesis 26, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Jesus, que essas águas, Senhor Jesus, que já estão aqui, elas nos envolvam, Senhor Jesus, e realmente ela fortaleça o nosso espírito, a nossa alma. Senhor, fala conosco, repreende todo levante maligno, Senhor, e que somente os nossos ouvidos e nossos corações estejam atentos para a tua voz. É o que nós te pedimos, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. E nessa noite, irmãos, Deus quer nos encorajar, o Senhor quer nos fortalecer, para que a gente siga em frente, mesmo diante das adversidades, para que a gente siga em frente, mesmo diante dos levantes que vêm contra as nossas vidas, porque no final, eu e você, nós veremos que a vitória virá. Nós veremos que o Senhor derramará o Espírito Santo e nós seremos avivados por Ele. Por isso, dê lugar para o Espírito de Deus, abra teu coração para você ser fortalecido pelo Senhor nessa noite, amém? Irmãos, naquela época, cavar poços era uma necessidade vital para tudo aquilo que eles faziam. Por isso, a gente está vendo, a gente lê um texto de aonde Isaque ia, ele colocava os servos dele para poder cavar poços. Então aquilo era uma necessidade vital, porque antes de plantar ou criar animais, era preciso saber se os poços seriam suficientes para todo o sustento, porque ele precisaria de água para eles, precisaria de água para as plantas
água para os animais. Então não era simplesmente chegar, olhar um local e falar assim: eu acho que aqui está bonitinho, eu vou me estabelecer aqui e nós vamos ver o que acontece. Não, então era crucial, antes de plantar, antes de criar os animais, saber se os poços que haviam ali, seriam suficientes para o sustento deles. E uma característica que eu acho muito interessante naquela época é que a riqueza de uma pessoa, ela seria medida pelos poços que ela tinha. Então quanto mais poços ela tinha, maior seria a riqueza dela. Por quê? Porque ela teria condições de plantar, de colher, teria condições de sustentar animais, sustentar empregados, servos. Então quem tinha muitos poços seriam aquelas pessoas consideradas ricas, as pessoas que tinham muito poder. E Isaac, nós conhecemos Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, agora também é um cavador de poços. Aonde ele ia, a Bíblia nos diz que o Senhor prosperava a sua vida, mesmo em tempos de fome. Se você ver o primeiro versículo deste capítulo 26 que nós lemos, você vai ler e a Bíblia vai dizer que eles estavam passando um tempo de fome. Veio um tempo de fome, um tempo de dificuldade. Então um tempo onde seria difícil, onde haveria escassez. Mas eu quero que você entenda nessa noite, que quando a mão do Senhor ela está estendida sobre a tua vida, pode falar de tempo de escassez, de tempo de luta, de tempo de dificuldade, mas eu quero declarar sobre a tua vida, que sobre você habita o Espírito Santo, e se o Espírito Santo está habitando em você, você não será atingido, mas o Senhor prosperará tudo aquilo que vier às tuas mãos, porque sobre você existe o Espírito Santo, sobre você existe a graça do Senhor. Então Deus estava agora prosperando Isaac. Aonde ele vai, a bênção do Senhor está com ele. Aonde aonde ele chega, aonde ele para, ele cava poços e ele encontra água, ele encontra recurso. Mas diz a Bíblia que por causa disso muitas pessoas tinham inveja dele, porque o Senhor estava estendendo a mão, porque o Senhor estava agindo, porque o Senhor estava trabalhando. Mas a Bíblia também diz que mesmo assim, Isaac não desanimava, e ele continuava cavando poços. E me chama a atenção, mais uma vez, aonde Isaac colocava a ponta dos pés dele, ali existiria uma marca. Os poços eram a marca de Isaac, mas essas marcas ficavam para aquelas pessoas. Então Isaac, aonde ele ia, ele cavava poços e deixava a sua marca em cada lugar. E quando eu leio esse trecho, isso me chama a atenção, isso salta aos meus olhos. Quando eu estava preparando essa ministração, isso saltou aos meus olhos. Deixar marcas. E nós somos pessoas que somos transformados pelo Senhor. E eu pergunto, você tem sido uma pessoa que gera e deixa marcas? Quais são as marcas que você deixa nas pessoas? São marcas positivas ou marcas negativas? São boas ou são ruins? Porque eu quero dizer para você que mesmo Isaac, sendo expulso de muitos lugares, como nós lemos, e nós vamos aprender um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre isso. Mesmo Isaac, ele sendo expulso, ele deixava uma marca, ele deixava poços, ele deixava provisão. Então Isaac, ele deixava para abençoar as pessoas. Aquelas pessoas eram abençoadas através da vida de Isaac. Então eu quero dizer para você nessa noite: ei, começa a se posicionar diante do Senhor, porque aonde você passar haverá a bênção do Senhor. Aonde você estiver, você vai deixar uma bênção do Senhor. Você vai deixar uma marca para o Senhor, do Senhor, para aqueles que estão à volta. Se você não tem deixado marcas positivas, é tempo de você olhar para dentro de você e falar: Senhor, o que eu preciso tirar? Porque é tempo de eu mudar o meu comportamento, é tempo de eu mudar a história da minha vida e deixar marcas. As pessoas olharem e falar assim: ali é um servo do Deus Altíssimo, ali é alguém que serve ao Senhor, porque existe algo diferente. E Isaac tem essa diferença. Isaac vai deixando marcas aonde ele está. O que você tem cavado, meu amado, para marcar a sua vida? O que você tem cavado para marcar a sua vida e a vida dos outros e a vida daqueles que estão à sua volta? Deus está chamando uma geração, Deus está chamando um povo para um tempo diferente. As irmãs acabaram de cantar aqui, eu gosto muito desse louvor. Ele é antigo, mas ele fala uma verdade: ser cristão não é viver de qualquer jeito, mas é andar direito na presença do Senhor.
é andar em conformidade com a palavra, quando nós temos vivido um evangelho liberal, quando nós temos vivido um evangelho que está abrindo a porta, mas Jesus, ele diz que estreito é o caminho, mas estão abrindo a porta, estão deixando marcas que não correspondem ao nosso Deus. Mas Isaac, aonde ia, deixava marcas. Então quero refletir com você nessa noite sobre os poços que Isaac cavou, e entender o que Deus quer para o nosso futuro. Deus está preparando algo para o futuro de muitos aqui nessa noite. Deus está preparando um tempo diferente para a tua vida. Eu quero declarar hoje sobre este lugar. Hoje é um culto de libertação, é um culto de cura, é um culto de milagres, é um culto que Deus está falando assim: ei, você chegou aqui de um jeito, e a partir de hoje eu vou mudar a história da tua vida. A partir de hoje eu vou fazer coisas diferentes. Mas você precisa crer, você precisa entender, e você precisa entender com Isaac que você precisa se submeter à vontade do Senhor. No versículo 18 vai dizer assim a palavra do Senhor: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O primeiro poço que Isaac ele vai enfrentar uma luta é o poço de Ezeque. E esse poço significa luta, significa intimidação. A Bíblia nos conta que por causa do seu crescimento, por causa da prosperidade que havia sobre a vida de Isaac, isso causou muita inveja nos inimigos. Isaac agora tem que se mudar para um vale em Gerar. Mas esse significado, sabe o que significa o vale de Gerar? O vale de Gerar significa uma região ou um lugar do pernoite. Um lugar do pernoite. Eu pergunto para os irmãos nessa noite: um lugar de pernoite é um lugar que você tem que ficar, sim ou não? Sim ou não? Não. É um lugar de pernoite, é um lugar de passagem. Eu quero que você entenda comigo nessa noite, para nós sairmos daqui de uma forma diferente. Isaac, ele está em Gerar, mas ele prospera muito. E Abimeleque chega e fala assim: vai embora, porque você está se tornando mais forte que nós, sai daqui. Isaac então ele sai em direção a não sei aonde. Ele sai como seu pai Abraão. Quando o Senhor estabelece o chamado sobre Abraão, fala: sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Isaac agora vai sair daquele lugar, ele não tem um lugar para ir. Ele só sabe que ele precisa sair, ele foi expulso. E a Bíblia vai nos dizer agora que ele sai dali e ele se acampa no vale de Gerar. Onde, isso me chama a atenção, onde habitou. Diga, habitou. E ele habita naquele lugar. Mas esse vale é um vale que o seu significado é lugar de pernoite. Então você vai ver que aquele lugar é um lugar provisório, não é um lugar que ele tem que ficar. Abraão já havia passado ali. Abraão já havia aberto poços. Os primeiros poços abertos por Isaac foram os poços antigos do seu pai Abraão. Ele está desfrutando da promessa de Deus sobre a vida do seu pai. Pessoas invejosas encheram aqueles poços com entulho. Mas esses poços agora, quando ele chega no vale, eles começam a ser restaurados por Isaac. Isaac chegou no vale, e a Bíblia diz que então ele consegue restaurar aquele poço, e então volta a fluir água. Só que aí, irmãos, muitas pessoas, você vai entender isso, muitas pessoas não sabem cavar. Aquele poço já estava lá antes de Isaac passar pelo vale, sim ou não? Então já estava lá, mas aquelas pessoas que estavam ali, elas não se atentaram para pegar aquele poço, para desentulhar, encontrar água, para ter uma provisão. Eles não procuraram. Mas entenda algo nessa noite: muitas pessoas não sabem cavar poços, muitas pessoas não têm direção de Deus e ficam entulhando os poços dos outros. Esse é o papel que elas sabem fazer. São pessoas que só sabem ver defeitos, são pessoas que só sabem ver defeitos e dificuldades, e elas nunca reconhecem o seu esforço. Elas não reconheceram que Isaac chegou ali
no vale, e ele pegou, ele foi lá, encontrou o poço do seu pai, ele desentulhou e encontrou água. Mas aí o que acontece? Quando vem que tem água, aí começa a contenda, aí começa a intimidação, começa a luta. Quantas pessoas que lançam pedras para pesar e fechar a sua capacidade de fluir? Quando você começa a buscar ao Senhor, quando você está no centro da vontade do Senhor, você começa a cavar, e cavar não é fácil, amados, porque nitidamente quando você cava, você começa a ficar no buraco. Mas eu quero dizer para você, mesmo no buraco, é onde você vai encontrar águas, é onde você vai encontrar provisão, é onde você vai em direção ao Senhor. E Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ei, se você está cavando, você vai encontrar com as águas do Senhor, porque é essa a direção que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Quando você começa a cavar, as pessoas vão começar a zombar de você, vão começar a querer entulhar os teus poços, vão começar a querer trazer situações para você. Mas eu quero dizer para você, se entulharem os teus poços, não pare de cavar, continua limpando os seus poços, e nunca deixe que ele seja cheio de pedras. Porque as pedradas vão acontecer, irmãos, quando você começar a cavar, quando você começar a procurar uma provisão, quando você começar a procurar as águas, o inimigo vai tentar intimidar a tua vida. Lance fora tudo aquilo que não edifica. Restaure os seus poços. Restaure os seus poços. Deus está falando para você hoje. Ezeque significa contendas, significa lugar de luta, lugar de intimidação. E até então, volto a repetir, irmãos, até ali não havia água. Mas Isaac pediu aos seus servos que abrissem o poço. Para quê? Para o seu sustento. O resultado foi que os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac e fizeram pressão para que ele deixasse aquele lugar, para que ele deixasse aquele poço. Eles não estão reclamando agora que a água é deles. Mas espera aí, estava entulhado, sim ou não? E Isaac foi lá e ele conseguiu. Isaac foi lá e se esforçou. Cavar poço não é fácil, tirar entulho não é fácil. Mas a Bíblia diz que Isaac vai lá, coloca os servos dele. E Deus está falando para você, o inimigo, ele confia que muitos vão recuar diante da intimidação, muitos vão recuar diante de uma pressão, muitos vão recuar diante de uma resistência. Mas Deus fala para você nessa noite: não recue, avance, porque é uma promessa estabelecida sobre a tua vida. Deus estabeleceu promessas para mim e para a tua vida nessa noite. E o Senhor está falando: ei, continua caminhando, porque o melhor virá, a bênção do Senhor chegará sobre a tua vida. Mas você precisa confiar, você precisa crer, você não pode se intimidar. Aquelas pessoas contenderam por pouca coisa. Por isso Isaac avança. Se Isaac ficasse perdendo tempo ali, certamente enfraqueceria, irmãos. Parte B do versículo 17, eu continuo aqui. E se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Entenda algo nessa noite, irmãos, e guarde isso no seu coração. Por vezes, o próprio Deus pode fazer a água secar num lugar. Por vezes, o próprio Deus pode fazer a água secar num lugar, porque senão você fica lá. E você não parte para onde Deus quer te levar. Deus não queria que Isaac ficasse ali, porque aquele era um lugar de pernoite. Deus queria levar Isaac a uma condição maior. Ei, levanta a tua cabeça hoje, porque Deus está lançando, Deus está te colocando no prumo, Deus está te colocando na direção para lugares altos. Porque quando você beber da água que vem do Espírito Santo, quando você beber da água viva, você vai andar e você vai viver o sobrenatural, porque vai fluir rios de água viva em você. Você não precisa cavar, vai fluir dentro de você. E essa é a promessa do Senhor. Você vai ter um encontro com a verdadeira água viva. Versículo 21.
Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Segundo poço, poço de Sitna, significa inimizade. A Bíblia nos diz que depois que ele deixou o poço de Ezeque, Isaac anda mais um pouco, e aí ele vai cavar um outro poço, mas os seus inimigos insistiram em querer a água só para eles. Por isso esse poço foi chamado de Sitna, que significa inimizade, disputa, briga, acusação. E esse segundo nível, amados, parece ser um pouco mais complicado, porque agora não é só uma intimidação, agora é uma acusação, agora é uma disputa real. Agora eles não estão simplesmente jogando ameaças, agora estão falando assim: sai daí, Isaac. Não é mais só uma intimidação qualquer. E o inimigo, por muitas vezes, ele vai tentar fazer isso. Ele vai começar com a intimidação, e o próximo passo ele vai tentar agredir você, ele vai tentar acusar você, ele vai tentar falar inverdades contra a tua vida. Esse segundo nível é um pouco mais difícil, é um pouco mais violento. Mas entenda algo: se você está passando por uma dificuldade um pouco mais complicada, Deus está falando para você, Ele não envia ninguém sem capacitar, Ele não coloca você numa batalha sem capacitar você. Quando Isaac percebeu que aquela água era motivo de inimizades, ele nem perde o tempo, ele não perde o tempo, e ele sai daquele lugar. Mas entenda algo: aquele poço era parte da herança de Isaac. Abraão também tinha cavado, então aquelas águas também eram deles, era de Isaac. Deus, quando Isaac está caminhando, Isaac ele sai daquele lugar que ele é abençoado, ele vai para o primeiro poço. Deus preparou recurso, ele anda mais um pouco, Deus prepara outro recurso, tem recurso para ele onde quer que ele ande. Então, irmãos, Deus tem aberto poços para as nossas vidas. Entenda que enquanto você está caminhando, enquanto você está seguindo na direção de Deus, Deus vai mandar suprimento em todas as áreas que você precisar. Não vai faltar nada, coisa grande, coisa pequena. Se você está na direção de Deus, Ele vai suprir tudo, porque você está caminhando na direção que Deus espera de você. E esse poço para nós, irmãos, são poços que existem recursos. Deus tem dado para mim e para você talentos, habilidades, Deus tem dado dons, mas o inimigo vai colocar obstáculos, ele vai lutar contra aquilo que Deus te deu, amém? Ele vai tentar fazer com que você pare, com que você recue, assim como o outro. Esse poço também estava tapado. Esse poço possui talentos que Deus te entregou, dons, habilidades, mas que estão escondidas sobre o entulho. Isaac tem uma habilidade, ele tem uma habilidade de cavar. E enquanto Isaac está cavando, Deus está ensinando ele, Deus está levando ele para algo maior. Ele não está cavando de qualquer forma, ele não está cavando simplesmente por cavar. Deus está despertando dons, Deus está despertando talentos, Deus está despertando recursos, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mas o inimigo sabe que quando você vai começar a cavar, você vai descobrir muita coisa. Conforme você vai cavando, você vai encontrar mais coisas. É como o anjo levou o profeta ali para andar sobre as águas. Águas que davam nos artelhos, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. E conforme ele vai andando, aquela água vai subindo mais. Quando Isaac ele está indo para outros poços, Deus está aumentando o nível de Isaac, porque Isaac vai ter um encontro maior. Isaac vai ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Mas o inimigo ele vai criar situações para fazer você recuar. E esse é o desafio, irmãos. Para que a gente viva uma experiência maior com o Senhor, você precisa aprender a limpar poços, aprender a tirar entulho. E o que representa isso para as nossas vidas? É você tirar o pecado, é você tirar o ódio, é você tirar o rancor, é você tirar o orgulho. Eu não sei o que você precisa tirar nessa noite, o que você precisa desentulhar nessa noite, para que você se encontre com as águas. Para você se encontrar com as águas, você precisa cavar, você precisa remover alguma coisa. E Deus está falando: o que você precisa remover hoje?
O que você precisa tirar hoje? Mas quando os obstáculos vêm, muitos podem falar: pastor, é difícil. Mas é isso que o inimigo quer, ele vai colocar obstáculos para você parar, para você desistir. Muitos vão falar assim: eu vou parar, porque está com muita luta, porque é muita contenda, porque agora que eu começou a ter problema, agora que eu fiz isso, o inimigo se levantou. Deus fala para você: ele não colocou você no caminho para você parar, ele colocou você no caminho para você andar. Deus não colocou no lugar para você ficar ali parado. Não é em Gerar que Deus quer que Isaac fique. Deus não separou Gerar para Isaac, mas Isaac ainda está entendendo que ele tem que habitar ali. Ele vai parando e vai querendo habitar, ele vai parando e vai querendo habitar, mas Deus está levando ele para um lugar maior. Deus quer levar ele numa condição maior. Deus fale para você nessa noite: supera a briga, supera a contenda e avance como Isaac avançou, porque certamente o melhor virá sobre a tua vida. São esses obstáculos, irmãos, que por diversas vezes nos afastam das bênçãos de Deus, das promessas dEle. Mas o Senhor está falando para mim e para você: começa a desentulhar novamente. Se entulharam poços, desentulha novamente. Começa a superar a intimidação, começa a superar a luta, começa a superar a contenda, e você vai subir o nível. Você vai andar para outro lado, para outra direção. Tudo que Deus está falando para você Ele quer os teus poços abertos, Ele não quer teus poços entulhados. E o inimigo vai tentar entulhar, porque o inimigo sabe que se você cavar, você vai encontrar água. Se você cavar, você vai encontrar água. E Deus está nos levando para o encontro, para as águas. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Isaac continuou cavando, e ele encontrou água novamente. Dessa vez ninguém perturbou, e por isso chamou o poço Reobote, que significa lugar espaçoso, lugar de descanso e de alívio. Aquele local era um local muito aberto e largo. Certamente Deus é quem dava o faro para Isaac, para ele encontrar água. Se Isaac não tivesse perseverado, ele estaria bebendo de água de entulho, de água amarga da contenda. Mas como ele continuou, a Bíblia diz que ele encontra as águas agora de prosperidade. Agora ele teria um lugar espaçoso para crescer. Provavelmente os inimigos que ele deixou marcas lá, existia águas lá, mas aquelas águas eram águas amargosas, águas de contenda, águas de luta, de intimidação, que eles mesmos contaminaram. Deus está falando para mim e para você: continue cavando poços, e Deus te dará um lugar espaçoso como Reobote, aonde os seus inimigos não vão te alcançar. Quando a gente tira o entulho, quando tiramos o entulho, experimentamos o alargamento das nossas vidas espirituais. A gente experimenta as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor vão começar a fluir em nossas vidas. A gente tem um alargamento porque a gente não para de cavar, a gente continua cavando. Esse poço significa que quando estamos verdadeiramente consagrados, as bênçãos de Deus se alargam também sobre as nossas vidas e se manifestam em nós. Mas entenda algo: esse poço não é o poço que Deus tem reservado para Isaac. E Isaac agora começa a entender, porque esse poço também é o poço de Abrão, mas não teve contenda. Então aqui, vou ficar aqui. Mas agora Isaac está entendendo que Deus tem algo maior sobre a vida dele. E a partir do momento que Isaac entende isso, que Isaac entende o chamado de Deus para a sua vida, ele entendeu: opa, Deus não me quer aqui. A Bíblia diz que ele partiu para outro poço, que foi o Reobote, e ali
no versículo de número 23, vai mostrar que agora ele vai sair da região de Gerar, e ele vai para outro lugar. Ele começa a entender que Deus está direcionando ele para outro lugar, não é em Gerar que ele tem que ficar, porque Deus tem algo maior, não é em Gerar. E aí, irmãos, a Bíblia diz no versículo 23, dali subiu para Berseba. Diga Berseba. Ele partiu dali, porque o nosso problema por muitas vezes é que quando a gente encontra uma bênção, a gente encontra uma aparente calmaria, a gente acha é aqui, agora vai ficar tudo certo, agora eu posso sentar, comer, beber, que agora está tudo certo. Mas Isaac agora ele começa a entender que Deus tem algo maior reservado para a vida dele, que ele quer que ele avance. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 24, quando ele decide agora ir para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Agora Deus está estabelecendo promessas com Isaac, não é apenas viver de acordo com aquilo que ele está experienciando, das promessas que o Senhor fez sobre Abraão, dos poços que Abraão deixou, e o Senhor preparou a provisão para ele, porque Deus está levando ele para uma direção maior. Aí no versículo 32, vai dizer assim: nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Agora nós chegamos no quarto e último. Poço de Berseba é o poço da promessa, é o poço do estabelecimento da promessa de Deus. Berseba significa lugar de juramento, lugar de aliança, lugar de promessa. O mesmo lugar onde ali o seu pai Abraão estabelece uma aliança, um juramento com Abimeleque. Foi nesse lugar agora que novamente Isaac também vai fazer uma aliança com Abimeleque, com quem teve um mal entendido. A gente viu ali, ele foi expulso. Berseba foi um lugar de bênçãos definitivas para o resto da vida de Isaac. Mas Isaac entende algumas coisas, alguns princípios que ele precisa seguir, porque ele vai ter um encontro genuíno com o Senhor. Perceba que quando ele chega em Berseba, é quando ele tem a revelação do Espírito Santo, quando ele tem a revelação do Senhor para a vida dele. Ele já estava tranquilo, estava prosperando, mas enquanto isso, ele fez algumas coisas importantes para não perder mais seus postos, porque Deus está falando para você, Ele vai entregar algo para você, mas aquilo que Ele entrega para você não é para você perder, é para você segurar, não é para você deixar entulhar, mas é para você perseverar e você caminhar. Aí o Gênesis 25, depois que o Senhor estabelece uma promessa, o Senhor tem um encontro com ele, ele vai dizer assim: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Olha lá, então levantou ali um altar. O que Deus espera? Para que a gente tenha um encontro com as águas, águas profundas, águas vivas. Ele ergueu um altar. Deus está falando para você, hoje é noite de você levantar um altar ao Senhor. Hoje é noite de você se posicionar diante da presença do Senhor, levantar um altar, uma adoração a Ele, se humilhar diante dEle e falar: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Aí fala assim: e tendo invocado o nome do Senhor. O que significa isso? Vida de oração. Você não vê antes, apesar das contendas, das lutas, você não vê Isaac orando, você vê Isaac caminhando, não orando, mas Isaac agora vai invocar o nome do Senhor. Ele entende: eu preciso ter um relacionamento com Cristo,
Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Deus está falando para você, quando você colocar a tua vida no altar, começa a ter um relacionamento com Jesus, começa a orar, começa a buscar, começa a clamar, e Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Aí Ele vai fazer outra coisa. Armou a sua tenda. Agora ele entendeu, aqui é o lugar. Eu tentei lá, no início, em Ezeque, no poço de Ezeque, eu tentei armar minha tenda lá, eu tentei ficar lá, habitar lá, mas não é lá. Armar tenda significa eu vou ficar aqui. Esse é o lugar, é aqui que eu vou ficar. Sabe o que quer dizer isso? Cuidado com a família, porque ele está pegando a família dele, está levando para tudo quanto é lugar sem direção. Deus está falando para você, ei, é tempo de você pegar a tua família e ter um direcionamento da parte de Deus. E Deus fala assim, é aqui. Se é aqui que você vai ficar, e ponto final. Esse é o lugar de direção que eu estou te dando. E se eu estabeleci, se eu te levei até esse lugar, é nesse lugar que você fica. É nesse lugar que a promessa está estabelecida. É nesse lugar que você começa a encontrar prosperidade. É nesse lugar que as coisas começam a andar na tua vida. É nesse lugar que o estabelecimento da promessa de Deus inicia sobre a tua vida. Sabe por quê? Aí Isaac, ele chega assim, a Bíblia diz: e os servos de Isaac abriram ali um poço. Sabe o que significa isso? Isaac não chegou e não sentou. Agora vou viver aqui. Isaac fala, não, eu preciso continuar cavando poços, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Para eu continuar cavando, eu continuar tirando aquilo que não é dele, eu preciso continuar encontrando com as águas. A Bíblia diz, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Talvez você chegou aqui e você se acomodou em algum momento. Deus está falando para você, tem uma água, tem um encontro maior, que você precisa entrar, que você precisa mergulhar. Deus não quer água nos tornozelos, Deus não quer água nos joelhos, Deus não quer água nos lombos. Deus quer que você chegue no momento que você não tem mais força para segurar a água, mas você é levado por ela. Sabe o que significa isso? Templo do Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Agora não é você mais que toma a direção, agora você é a água que te leva. Quando você chega no mar, você vai andando, vai chegar um momento que você sente a água te puxando. E Deus está falando, é esse momento, quando a água te puxa, e Deus está puxando pessoas nessa noite. Deus está chamando pessoas, vem para as águas, deixa que eu levo você, deixa que eu direciono você. Quando você deixar eu direcionar, você vai ver a tua história mudar. Versículo 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Austate, e Ficol, o comandante do exército. Olha lá. Isaac, ele sai de Gerar, e a Bíblia diz que agora ele vai para Berseba. Ele não está mais em Gerar, mas a notícia corre que a mão do Senhor está agindo. Me chama a atenção que quando Abimeleque ele vai com o comandante do exército. Então, ou seja, o inimigo tem exército. O inimigo, ele tem pessoas preparadas para a guerra. Em algum momento vocês leram, a gente leu nesse texto, que Isaac tinha um exército, mas ele tem um exército. Mas ele tem uma preocupação. Isso é coisa de filisteu, irmão. Porque ele era filisteu. Ele tem uma preocupação. A Bíblia diz que quando Isaac começa a prosperar, ele fala, sai da minha terra, sai daqui que você está se tornando mais forte que a gente. Ele chega em Berseba, a notícia corre, Abimeleque se preocupa, e você vai entender. Disse-lhe Isaac, versículo 27, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam,
vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Está entendendo? Ei, o inimigo que se levanta contra a tua vida, ele vai voltar para você, e ele vai falar assim: eu reconheço que existe Deus sobre a tua vida, eu reconheço que existe uma promessa sobre a tua vida, e tudo aquilo que você faz prospera. Você acha que Abimeleque chegou? Sim, a Bíblia diz que Isaac tem servos. Por que Faraó, ele mandou matar as crianças, os meninos, sendo que o povo de Israel que estava escravo não era um povo, não era um exército, porque eles estavam aumentando. Então, amados, a preocupação de Faraó, eles vão se tornar mais fortes do que nós. Mas aquilo era profético. Faraó está entendendo algo. Existe um Deus sobre esse povo, e se eles se despertarem, se eles cavarem, eles vão encontrar água. E se eles encontrarem água, a gente vai perder. Vamos matar, vamos destruir. Abimeleque está chegando. Ele já conheceu Abraão. Ele sabia quem era o Deus de Abraão. E ele está chegando, ele chega, ele começa a se preocupar. Opa, por mais que eu tente tirar ele teve um encontro com o Senhor. O pai dele tinha um compromisso com Deus. Agora esse homem, ele encontrou esse Deus que é poderoso. Peraí, ele está se tornando muito forte. Ele saiu da minha terra, eu expulsei ele, mas eu preciso chegar até ele. Existe a presença de Deus sobre a tua vida, querido. Quando você entender, quando você capturar a glória do Senhor sobre a tua vida, você vai viver o sobrenatural. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel pegava a arca da aliança e levava a arca da aliança para a guerra, o povo começava aquele clamor. Eu fico imaginando começar aqueles sons, aqueles tambores, e o povo de Israel começando a gritar, começando a clamar. A Bíblia diz que os filisteus começam a tremer, porque eles sabem, não era o povo de Israel, era a presença de Deus que caminhava sobre eles. O que está acontecendo aqui agora é que Abimeleque sabe, a presença de Deus está sobre Isaac, e agora ninguém pode contra a vida dele, porque amém, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que toca nos servos do Senhor, nos filhos do Senhor. Deus está falando para você nessa noite, querido. Se você entender, se você se encontrar verdadeiramente com as águas, ninguém vai parar você. Mas Isaac ainda tem um teste, irmãos. Isaac está chateado. Isaac foi expulso. Isaac está magoado, porque ele está falando: olha, vocês me odeiam, vocês me expulsaram do meio de vocês. Mas eles chegam e confessam: Deus está sobre a tua vida. Mas Isaac tem um passo de fé agora para tomar. A Bíblia nos fala que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas em obediência. Certa vez, Simão Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E o Senhor diz: não digo 7, mas 70 vezes 7, num dia. Porque quando você ora a oração do Pai Nosso, você fala: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos devedores, aqueles que me machucam, aqueles que me odeiam. A palavra do Senhor diz então, versículo 30: então Isaac
lhes deu um banquete e comeram e beberam. Isaac expulsou eles. Isaac chamou eles para comer. Isaac colocou eles para comer. Aí a Bíblia diz, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Assim que Isaac agiu dessa forma, olha que coisa linda, naquele mesmo dia, ele recebe uma notícia. No mesmo dia, eles fizeram uma aliança. Fica tranquilo, não vou fazer nada com você não. Entenda isso. O inimigo ele vai correr. A Bíblia diz, quando o inimigo vem por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá da tua vida. Entenda isso. O inimigo que vai tentando te afrontar, que tem te afrontado, que tem te perseguido, Deus está falando nessa noite, por 7 caminhos, ele vai fugir da tua vida, porque você está caminhando, você saiu de Gerar, você está andando pelos poços, está difícil, não está fácil, mas Deus vai começar a dar suprimento para você, até você chegar em Berseba. Em Berseba, você vai ser testado ainda. Aqueles que te perseguiam, vão chegar até você e vão tentar te derrubar, e vão tentar ainda talvez falar para você alguma coisa. Porque eles na realidade eles estão com medo, eles vão temer. Sabe o que você vai fazer? Você vai abençoar eles. José, ele teve a oportunidade de destruir os seus irmãos, mas sabe o que ele fez? Ele entendeu que toda aquela ofensa que ele sofreu, toda aquela luta que ele sofreu, era Deus levantando ele para uma condição maior, de ser um abençoador, de ser alguém que gera marcas e deixa marcas. E quando ele chega diante dos irmãos dele, ele abraça os irmãos dele. Sabe o que isso está levando? Para Jesus. Para Jesus. Jesus é aquele que se entregou na cruz, que nos amou, sendo nós merecedores das piores das prisões, das piores mortes. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós fôssemos libertos e para que nós vivêssemos grandes coisas. A notícia agora é que acham água novamente, mas esse poço não é de Abraão. Versículo 32. No mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até os dias de hoje. Eles acharam água novamente, garantindo sustento por muito tempo. Em Berseba, Isaque experimentou as promessas de Deus para a sua vida. Deus estabeleceu uma promessa para ele, e agora ele está vivendo a promessa que Deus estabeleceu para ele. Ele não está vivendo o resultado da promessa de Deus sobre Abraão, mas ele está vivendo o resultado da promessa que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Deus está falando para você, por muito tempo você está andando debaixo da promessa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém da tua casa. Deus está falando para você, Ele está te chamando para se encontrar com as águas. Deus vai estabelecer promessas sobre a tua vida, e você vai avançar. Foi em Berseba que Isaac armou sua tenda e construiu a sua vida em família. Cavar poços significa que preciso continuar acreditando que eu vou encontrar águas profundas. Mesmo em tempos difíceis, Deus tem promessas aos seus servos. A promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir, meu irmão, mas antes é preciso você fazer a sua parte. Como? Restaurando o altar, restaurando a sua família, consertando erros, liberando perdão, continuando a cavar para encontrar água. Não se conforme no estágio que você se encontra, cave novos poços para o futuro. Deus está falando para você, até aqui foi de um jeito, eu quero mudar a tua história para outra forma, eu quero entregar algo para o teu futuro. Isaac continua cavando até encontrar água novamente. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Deus tem uma água para derramar sobre as nossas vidas hoje. Entenda algo: todos os poços tinham por objetivo saciar o corpo, saciar a necessidade física. A água representa isso. Sem água, o ser humano
não sobrevive. E o Senhor proverá, irmãos. Essa é uma palavra de bênção sobre a tua vida. Mas Jesus nessa noite, Ele quer te entregar uma água que sacia o nosso espírito. A nossa sede mais profunda jamais será satisfeita até que conheçamos a Deus em sua plenitude. E nós só conheceremos a Deus em sua plenitude se nós continuarmos cavando. Por isso Jesus, Ele disse para aquela mulher samaritana: eu tenho uma água que esse poço não pode te dar. Se você entendesse quem é que vos fala, você pediria água viva e eu te daria água viva. E Deus está falando para você, Ele pode abençoar, Ele pode prosperar todas as coisas para você. Ele mesmo disse: busca o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo isso para essa mulher: mulher, tenha um encontro comigo. Eu sou a água viva, eu sou aquele que posso preencher o teu vazio, eu sou aquele que posso mudar a tua história. Se você beber desta água, nunca mais você terá sede, nunca mais vai te faltar nada, porque você vai prosperar. Aonde você andar, aonde você colocar os teus pés, vai prosperar, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. A gente não pode conhecer ao Senhor até que a gente enxergue e reconheça que nós somos pecadores. Cave. Tira tudo aquilo que impede você de chegar nas águas. Deus está falando: venham as águas, venham as águas, venham as águas, venham as águas, venham as águas. Cave. Vamos ficar de pé. Quarto dia desta campanha. Entenda, dificuldades podem vir no caminho, mas a vitória ela é certa. Se você perder um poço que você cavou com o seu esforço, Deus fala para você nessa noite: não pare de cavar, porque onde você for, Deus fará fluir em sua vida. Entenda algo: não são os poços que você abre, não são os poços que você abre que vão caracterizar quem você é, mas são as águas que brotam dentro de você. Rios de água viva fluirão do seu interior. É isso que Jesus está esperando nessa noite. Deus fará fluir em sua vida. Pessoas invejosas te perseguem porque nada flui naquilo que eles fazem, porque não tem a presença de Deus. Cavar poços é trabalhoso, irmãos, é difícil, não é fácil. Mas eu quero dizer para você: é recompensador ver as águas fluindo e você se refrescar na presença de Deus. Continue cavando. Não pare. Não pare. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua hora.